Olha, vamos aguardar um minuto, né? Aí nós começamos, tá? São 19h01, 19h02 nós começamos. Até em respeito a vocês que chegaram no horário. Bom, boa noite, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos, né? É um prazer ter vocês aqui. Professor Carlos Vieira, em nome do Grupo CETEPS, né? Do Grupo Primes, eu dou as boas-vindas a vocês, agradeço a confiança de vocês estarem conosco, né? Espero que a gente possa ter uma, uma noite agradável de troca de experiência e vamos combinar duas coisas, né? Para que essa aula... Está me ouvindo, Vera? Tá, desculpa, porque a aula online a gente fica meio na dúvida se está ouvindo, se não está. Obrigado. E para que seja uma aula mais agradável, né? Eu queria que fosse um diálogo, um debate. Essa questão de economia e mercado é uma coisa que está todo dia na nossa vida, né? Principalmente vocês, profissionais da área, precisam entender disso, precisam estar antenados, o que está acontecendo, né? Então, à medida que eu for avançando, não tenha dúvida, abre o microfone, fala, coloca no chat, tá? Não deixa passar a oportunidade, se for tema dentro da nossa área de disciplina, vamos fazer esse bate-bola, né? A gente tem o conteúdo para apresentar, mas eu gosto muito de ter essas interações, né? Porque é dessas interações que a gente aprende. E eu sempre gosto de uma frase já de João Guimarães Rosa, no livro Grandes Sertões Vereda, que o personagem dele, o Diadorim, ele está subindo na região do sul de Minas, indo para o sul da Bahia, né? E ele, como bom mineiro, ele conversando sozinho, ele fala, professor ou mestre, é aquele que de repente aprende. E a gente aprende com vocês. Eu aprendo muito nessas interações que eu tenho com vocês. Cada aula que eu venho, eu me preparo, eu estudo, eu pesquiso. Então é isso que me motiva em estar nessa troca de experiência em sala de aula. Bom, já disse para você, a gente vai conversar um pouco sobre economia e mercado, né? O que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com a profissão de vocês, de que forma que vocês podem estar acompanhando isso para também levar uma informação a mais para o cliente. Bom, antes disso, deixa eu só me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Carlos Roberto Vieira, profissionalmente eu sou conhecido como professor Carlos. Aí tá os meus contatos, né? Meu e-mail, meu Instagram, meu LinkedIn, eu uso muito o LinkedIn, né? Meu telefone, às vezes eu não consigo atender uma ligação de vocês, mas se vocês mandarem uma mensagem, tirando uma dúvida pelo WhatsApp, eu tenho o maior prazer em poder responder isso para vocês, né? Eu costumo dizer que antes de eu ser contabilista, né, antes de eu ser administrador de empresa, o que me dá orgulho é ser professor. Eu venho de uma tradição de famílias de professores, né? E isso nos dá orgulho de ser professor. Em que pese que a atividade de professor não é minha atividade principal. Gostaria muito que fosse minha atividade principal, mas por conta de questões da própria economia, do próprio mercado, não dá para a gente se dedicar só à profissão de professor, né? Eu tenho uma pós-graduação na área de planejamento estratégico, outra pós na área de gestão estratégica de negócios e serviços, uma outra pós em desenvolvimento e gerenciamento de projetos, e por conta dessa minha experiência de muito tempo de sala de aula, eu me aventurei a fazer uma pós na área de educação. Então, eu tenho uma pós em educação profissional e tecnologia. Por que educação profissional e tecnologia? Porque eu gosto muito de educação profissional e tecnologia tem tudo a ver, porque hoje eu trabalho numa empresa de tecnologia e comunicação aqui do governo do estado. Então facilitou, eu fiz essa pós e isso me possibilita estar cada vez mais buscando a minha formação, né? Antes da gente começar, e aí a aula online tem um pouco essa dificuldade, a gente não consegue interagir muito com vocês, mas sempre eu gosto de fazer algumas provocações, né? Mesmo que vocês não respondam, mas
pense um pouquinho. Quais são as suas expectativas que vocês têm? Por que vocês estão nesse curso? O que vocês fizeram nesses 4 meses já de 2025? A gente precisa estar fazendo sempre essa autoanálise, e tudo isso que eu estou dizendo tem a ver com a disciplina de economia e mercado e tem a ver também com o curso técnico de transações imobiliárias, né? E uma outra reflexão que eu trago para vocês: o que a sociedade busca no profissional? E nesse caso, o que a sociedade busca no profissional de transações imobiliárias, ou para ser mais popularmente dizendo, o que a sociedade busca num corretor de imóveis, né? É bom a gente estar sempre tendo esse olhar, porque a todo momento nós profissionais nós somos avaliados no mercado. Eu, enquanto administrador de empresas, sou constantemente avaliado, enquanto professor também, estou sendo sempre avaliado. Então é importante também que vocês tenham essa autoavaliação, né? E veja que entregas que eu estou fazendo, o que isso tem a ver realmente com aquilo que eu me propus a ser no mercado de trabalho. Bom, feito isso, um pouco da nossa caminhada, né? A gente vai conversar um pouco sobre economia, os problemas de natureza econômica, o que é economia, macroeconomia, microeconomia, o que é quando ocorre uma retração da economia, o que é o sistema econômico, né? Quais são os principais agregados macroeconômicos, PIB, consumo, poupança, renda, qual é a relação entre consumo e poupança, o que as pessoas fazem com a poupança, falar um pouco de teoria monetária, sistema financeiro, né? Falar um pouco de inflação, que é uma coisa que ela some um pouquinho da nossa vida e começa a aparecer, né? Nós brasileiros temos uma relação muito próxima com a inflação. A gente tem, eu vou mostrar, a gente tem alguns picos inflacionários, né? Em alguns momentos a inflação ela sobe, vou pegar o exemplo de 82, 83, que é a chamada década perdida, onde nós tivemos inflação de mais 82% ao mês, viu o plano real, estabilizou, e nos últimos 2 anos a inflação ela começa a incomodar um pouco a nossa vida. A gente vai tentar entender um pouco isso, porque quais são as consequências da inflação e como é que é esse fantasma, entre aspas, da inflação no Brasil. Fala um pouco o que é mercado, né? O que é concorrência, o que é monopólio. Ou seja, são conceitos que às vezes pode parecer estranho para vocês, mas se você tiver o hábito de ler um jornal, de assistir um jornal, de ler um artigo, constantemente esses são assuntos que têm a ver com a nossa vida, não só como profissional de corretor de imóvel, mas também como a nossa vida enquanto consumidor e enquanto cliente. Pessoal, até aqui está tudo bem para vocês? Tranquilo? Podemos avançar? Né? Quais são os conceitos fundamentais da economia? Eu sempre gosto de trazer alguns conceitos para vocês entenderem de onde que vem essa origem, né? A economia ela tem uma origem grega, né? Que vem da junção de duas palavras, de oikos, que é casa, e nomos, lei, ou seja, a economia é a administração da casa, do Estado, a administração de recursos. Ou seja, a economia por si só, ela é uma ciência social, né? Apesar da economia transitar muito dentro da área da economia, fenômenos econômicos, fenômenos, né, políticos, mas ela é puramente uma ciência social, porque a economia ela preocupa principalmente com o bem-estar das pessoas. E ela preocupando com o bem-estar das pessoas, ela se caracteriza como uma ciência social. Ou seja, a economia responde sobre os atos humanos, né? E é por excelência uma ciência social. Uma outra definição do economista Paul Samuelson, que economia é uma ciência social que estuda administrar recursos escassos. Aqui a gente já começa a trazer alguns conceitos, né? Eu vou lembrar um pouco da economia quando eu começo a entrar em um momento de escassez, que é o momento um pouco que a gente está vivendo hoje. A gente já tivemos uma abundância, estamos começando a ter uma crise, né? Uma crise política que está vindo pelo lado econômico, e se ela vem para o lado econômico, ela afeta a nossa vida, e ela busca também usar fins alternativos e fins competitivos. E o Delfim Neto, que foi ministro do Planejamento, foi um grande, um dos maiores economistas que nós tivemos, professor, né? Deputado federal por muito tempo. Ele tem uma definição bacana que eu gosto, voltado para a economia enquanto ciência, que economia é a arte de pensar. Eu preciso pensar como que eu, enquanto agente humano, como que eu, enquanto ser econômico, eu consigo influenciar e o que a economia tem a ver com a minha vida. Então, são três conceitos, né?
básicos, e a economia, ela sempre está ligada na questão das necessidades humanas. Basicamente, essa é uma famosa pirâmide de Maslow, né? Maslow é um dos precursores da economia enquanto ciência, é onde ele fala que o ser estudou, ele fez um estudo, e ele aponta que o ser humano ele tem algumas necessidades básicas. Algumas necessidades. Primeiro, a gente tem a necessidade básica, que é aquela de alimentar, né? Se eu estou com sede, eu tomo água, eu estou satisfazendo a minha necessidade básica. Se eu quero tomar um banho, né? Eu quero ter uma casa, ou seja, é o mínimo que se espera para satisfazer a necessidade do ser humano. Aí vem a necessidade de segurança, necessidade social, a necessidade de autoestima e a necessidade de autorrealização. Mas vou me prender só basicamente na necessidade básica, né? Que é o objeto principal da economia. Aqui a gente vai estudar, né? O que produzir, para quem produzir, como distribuir. Por quê? Cada vez, a gente sabe que cada vez mais o homem, o ser humano, ele sempre quer mais e mais e mais. Mas nesse querer mais e mais e mais, a gente pode até ter um grande volume de produção, mas não necessariamente todas as pessoas têm acesso aos bens de produção. E aí vai surgir uma grande divergência econômica, uma grande divergência social, que nós vamos discutir daqui a pouco, são os dois grandes modelos econômicos que nós temos. Um é o modelo capitalista, onde eu valorizo o meio de produção na mão de poucos e gerar riqueza, e o outro lado socialista, né, onde teoricamente querem que todos tenham acesso ao meio de produção, né? Não vou entrar nessa discussão, porque é uma discussão muito forte, mas assim, só para dizer a vocês como é que a economia tem a ver com o nosso dia a dia. Bom, que questões, né? Ainda estou começando a fazer contextualização para vocês entenderem do que a importância da economia tem a ver conosco, né? E eu estou vendo ali o Guilherme está atento, a Carla também está atenta. Então, espero que essas coisas que eu falo da economia, a Eunice também, faça eco na vida de vocês. A Tâmara também, Lúcia está aqui, né? Ou seja, é uma questão que necessita muito de ser entendida através da economia. Como que essa situação econômica atual do país tem afetado o seu ambiente de trabalho? E aí eu começo a fazer algumas provocações, né? A gente precisa parar para pensar. Como é que está o ambiente na minha empresa, né? Se eu estou temporariamente desempregado, como é que está a procura por um novo emprego? Ou, por exemplo, se eu estou no mercado de trabalho, a alta taxa de Selic, né? A gente sabe que tem dificultado um pouco as vendas. Como que isso tem impactado os meus negócios? Tudo isso são questões que têm a ver com a vida, a nossa vida, mas são questões que são basicamente resolvidas do ponto de vista econômico. Uma outra questão, por exemplo, como que a atual situação econômica do país tem afetado suas finanças pessoais, né? Nos últimos 4 meses, por exemplo, pegar de 6 meses, de novembro para cá, será que nós brasileiros, precisamos mudar algum hábito para se adequar à nova realidade? Nós tínhamos um combustível que estava a 2, a 3 e pouquinho, hoje está 4,10, 4,20 o litro do etanol. Nós temos uma inflação que está subindo praticamente todo dia. Então, o que isso tem a ver conosco? É um pouco do que aquilo que a gente vai conversar com vocês hoje, né? Ou seja, resumidamente, né? O que a economia busca em tentar entender? A questão do desemprego. A economia busca resolver a questão do desemprego. Em que pese eu preciso de uma solução política, a política de governo, mas o papel da economia enquanto estabilizador do mercado é sanar o desemprego, porque sem renda as pessoas não consomem. E se as pessoas não consomem, o dinheiro não gira na economia. E isso é o principal mola propulsora da economia. O dinheiro precisa girar. É aquela história dos R$ 100 que eu pego, pago aqui, ele gira, gira, gira até voltar na minha mão, né? Outra coisa que a economia busca resolver e busca discutir é a inflação. A inflação afeta diretamente o nosso poder de consumo. A taxa de juros, por exemplo, afeta a necessidade de financiamento. A gente sabe que a taxa Selic, por exemplo, há 5 anos atrás, a taxa Selic estava em 7,9. A taxa Selic é a taxa básica de juro. De 7,9, 6,9, 7,9,
Hoje, a taxa Selic, na última ata do Copom de março de 2025, ela foi para 13,25. Então, o que isso tem a ver? Isso impacta diretamente. Ou seja, se eu financiei um emprego, se eu financiei um imóvel há 5 anos atrás a 7,9, se eu vou tentar financiar esse mesmo imóvel hoje a 13,25, eu praticamente vou pagar quase o dobro da prestação. E aí eu já estou gostando de ver que tem algumas pessoas falando aqui, a Tâmara falou que precisa mudar muitos hábitos, né? A Lilian falou que na minha empresa está sobrando vagas de emprego, poucos candidatos. Sim, essa é uma das coisas que a economia busca também entender. E a gente percebe, se você for nos grandes... Vou pegar só um exemplo. Você vai nas grandes redes de atacado, né? Você chega lá, tem faixas e mais faixas. O meu condomínio fica num bairro aqui na saída da cidade. Ou seja, constantemente eu saio de casa, eu vejo carro de som anunciando que tais e tais empresas têm oportunidade de trabalho e não tem candidato. E a gente vai conversar daqui a pouco que nós temos aí mais de 29% da população de jovens entre 18 e 29 anos que são a chamada geração nem. Ela nem estuda, nem trabalha e nem faz nada. Esse é o reflexo do momento econômico que nós estamos vivendo aqui. E por fim, né, a economia também busca entender a questão do déficit público, ou seja, o governo ele não gera riqueza. O governo ele pega a nossa riqueza e administra. Mas esse administrar, quanto mais ele gasta, mais ele gera inflação, mais ele motiva a economia, ou seja, esse é um outro causador também de inflação. E por fim, comércio exterior afeta diretamente o desemprego. Por exemplo, nós estamos vivendo hoje uma das maiores guerras comerciais do mundo, né? E aí eu não estou dizendo que ele está certo ou está errado. O presidente Trump começou a taxar alguns produtos. Aí outros países começaram a taxar, ou seja, os Estados Unidos e a China estão vivendo uma guerra comercial que, por um lado, pode nos impactar, mas, por outro lado, por exemplo, pode sobrar mais vendas, por exemplo, para a cadeia do agronegócio. Enfim, recessão e crescimento econômico são duas coisas que estão muito próximas na nossa vida, principalmente nós brasileiros, e é objeto do estudo da economia. 4 perguntas fundamentais, né? O Francisco está dizendo aqui que falta mão de obra especializada, preparada, ou no mínimo proativa. Francisco, Mato Grosso está vivendo um apagão de mão de obra. Por exemplo, se você só olhar aqui em Cuiabá o canteiro das obras do BRT, um dos fatores que o consórcio alegou que demorou a atrasar a obra, dentre outros, foi por não ter mão de obra disponível e preparada para fazer frente aos serviços ligado à construção civil. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo e eu fico pensando o que será desse país daqui a 20 anos. A gente tem toda uma força produtiva que cerca de 29% nem estuda, nem trabalha e nem quer nada. Como é que a gente vai... Por exemplo, hoje já saiu uma informação que a partir de 2040 o INSS vai ter que mudar a faixa de idade de aposentadoria para, no mínimo, 78 anos de idade. Por quê? Porque cada vez mais tem aposentados e a base da pirâmide que sustenta a aposentadoria não tem. Enfim, tudo isso tem a ver com a nossa aula de economia. 4 perguntas fundamentais que é importante vocês entenderem de como é que a economia impacta a vida de vocês. É o que produzir, ou seja, a economia visa entender o que eu preciso produzir para satisfazer aquela necessidade básica do ser humano. Eu vou produzir mais caneta ou mais roupa de frio? Bom, eu estou terminando agora, estou no inverno, terminando o outono, começando o inverno. Então, eu já preciso ter lançado uma coleção de outono e inverno, porque quando chegar agora, final de maio, eu já preciso começar a vender. Ou seja, o que eu vou produzir? Produzir roupa de frio. Quanto que eu vou produzir? Olha, se eu tenho uma série histórica das minhas vendas do ano passado, eu estou apostando que a economia vai aumentar aí, em média, 5%, eu vou produzir, então, e vender mais 5, 10 do ano passado, a média mais 5%, X%. E como é que eu vou produzir? Aí é a grande questão da economia. O que produzir, quanto produzir
e como produzir. E essa é a lógica do meio capitalista. Como produzir, ou seja, como é que eu produzo cada vez mais um produto usando toda a mão de obra que eu tenho, usando toda a qualidade do meu produto e com preço menor. E por fim, para quem produzir. E aí vem uma coisa que no Brasil é muito cruel, que é a questão da distribuição de renda. A gente vive ainda uma desigualdade histórica, né? O Plano Real, em 93, 94, ele começou a dar uma melhoria na distribuição de renda. Mas a distribuição de renda hoje é uma barreira muito grande. E aí eu não vou nem entrar nessa discussão aí de programas de compensação de renda, renda mínima do governo federal, que é outra coisa, né? Isso para mim não gera distribuição de renda. Você gera um exército de pessoas cada vez mais dependentes do governo e que deixa de, muitas vezes de estar procurando sua sobreviver. Mas essa é a minha opinião, professor Carlos, né? Não vou entrar nessa discussão, mas assim, a gente tem que se posicionar, né? E eu estou vendo aqui que o Francisco falou que essa guerra tarifária tem possibilidade muito grande de abertura de novos mercados, sim, bacana. Somente produtos, proteína animal, né? Derivado do soja, concordo com você. Com esse impacto na economia, o que vai afetar mais é o mercado imobiliário, concordo. Por exemplo, quem que falou isso? A Marinalva. Marinalva. A Caixa Econômica esse ano aumentou a taxa de juro para financiamento e reduziu o valor financiado, ou seja, você não consegue mais financiar 100% do imóvel. Hoje você financia no máximo 80%. E os outros bancos, Santander e Itaú, começaram a ir nesse caminho. Ou seja, então, quanto mais eu subo a taxa de juros, mais eu reduzo o valor financiado, mais eu excluo uma parcela da população que teria interesse em financiar e basicamente são os clientes de vocês. Então, esse é um dos grandes impactos da economia na vida de vocês. Bom, já falamos, né, qual é o papel da economia no nosso dia a dia. Pessoal bacana, tô gostando de ver. Vamos mandando aí, né? Bom, aí estão dizendo aqui que a Vera está dizendo que o Cuiabá reclama da falta de mão de obra, mas não paga. Aí é a lógica de mercado, né, Vera? A gente sabe que a mão de obra ainda é pessimamente. Nós somos remunerados. Olha o que eu disse no começo da aula. Se eu fosse bem remunerado, eu estaria só enquanto professor, mas eu tenho outra atividade porque não tem, né? É bacana, essa faixa 4, mas a faixa 4 ela pega já uma população um pouco mais acima, né? Vamos lá. Resumindo tudo que nós falamos até aqui, problemas econômicos fundamentais que a economia visa resolver, né? Nós temos um problema de escassez e sempre teremos escassez no mundo. Então eu preciso fazer uma escolha, né? Eu tenho as necessidades. Nós seres humanos, as nossas necessidades são ilimitadas. Nós sempre vamos querer mais, sempre vamos consumir mais. Essa é a lógica do mundo que nós vivemos. Ou seja, nós sempre vamos querer mais. Olha o exemplo do celular. Às vezes a gente tem um celular do ano passado, né? E ele me satisfaz, mas eu acabo comprando outro celular porque lançou um iPhone, sei lá, 15. Ou seja, a base nossa, enquanto ser humano, somos consumistas. E por outro lado, eu tenho um recurso produtivo limitado. Então, ou seja, esse é a grande dificuldade que a economia precisa equacionar. Eu tenho uma demanda muito grande e eu tenho uma oferta pequena. E se eu tenho uma escassez de produto, né, eu preciso fazer uma escolha. E esse fazer a escolha é isso que eu falei com vocês. O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir. Por quê? A economia ela divide, né, o nosso modelo econômico, e a gente está falando basicamente do modelo econômico capitalista, que é o que nós vivemos, né? E aí o Francisco está falando aqui do INSS, tá? A conta não fez. Francisco, só questão da corrupção não vou nem falar, né? Só que tiraram aí 6 bilhões aí né? 6 bilhões de aposentados, né? Uns já falam que são 8 bilhões, então, infelizmente, é esse Brasil que nós estamos. Mas quais são os setores econômicos, né, que nós estudamos na economia? O primário, ou seja, agricultura, pecuária e extração vegetal. E aí Mato Grosso é um forte produtor de commodities. Quando a gente fala em produtor de commodities, é produtor basicamente de agricultura e pecuária. Em que pese a gente está avançando agora
né? Está havendo uma verticalização da economia mato-grossense. Nós estamos saindo de grande produtor de como primário de commodity, de vender soja, de vender carne, né? E nós estamos aqui já aumentando a indústria de transformação. Hoje, Mato Grosso, por exemplo, a indústria da construção civil, uma das indústrias que mais gera recursos aqui no estado. Então é que nós temos, por exemplo, temos duas ferrovias, temos uma rodovia que era uma rodovia federal que foi privatizada, está sendo duplicada, é uma grande obra que só aí vai investir 1,5 bilhão de reais, né? Então, tudo isso gera recurso para a economia. Tudo isso a gente percebe que, por exemplo, aqui em Cuiabá, o quanto que a gente percebe a dificuldade que você tem de aluguel de casa. Cidades pequenas que estão em torno, por exemplo, da rodovia 163, a grande dificuldade que as pessoas têm de alugar casa, ou aluga por um preço maior, a lei da oferta e demanda. E, por fim, o setor terciário, que é o setor de comércio, transporte, comunicação, intermediação financeira e imobiliária, que é o setor que tem a ver com a função e a profissão de vocês. E como é que se organiza um sistema econômico, né? Basicamente, o sistema econômico, por mais complexo que ele seja, mas ele se organiza em duas formas. E aí a gente está começando a falar um pouco sobre microeconomia, né? Na microeconomia eu tenho as famílias, ali eu estou falando de todas as pessoas e unidades familiares de economia, consumidor de bens e serviços que produz, e por outro lado eu tenho as empresas. As empresas produzem bens e serviços de uma nação, ou alugam e compram para basicamente vender para as famílias. Então esse assim, é o conceito mais básico que tem de economia, de microeconomia. A base dela é setor primário, terciário e secundário, né? E duas unidades econômicas, famílias e empresas. Bom, só para a gente já finalizar esse bloco nosso de um pouco mais conceitual, né? A definição clássica de economia é como a ciência que estuda alocar recursos para satisfazer necessidades ilimitadas, ou seja, eu tenho uma necessidade limitada, né? E eu tenho mão de obra e eu tenho produto limitado. Então, como é que eu vou produzir cada vez mais com esses produtos escassos que eu tenho, com essa mão de obra limitada que a gente está falando aqui, para atender uma demanda da sociedade que cada vez mais é uma demanda maior, né? E, por fim, dar um exemplo prático, por exemplo, a decisão de como uma família vai alocar sua renda, moradia, educação e lazer. Por mais que ela não tenha noção de conceitos econômicos, ela está aplicando a economia. Você recebe 1.200 por mês. Como é que eu vou pagar os meus boletos e sobrar um pouquinho para eu viver o restante do mês? Então, isso é economia. Já falamos, né? A microeconomia era estudo do comportamento dos... Pessoal, eu peço desculpa, eu estou um pouquinho resfriado do final de semana, então estou me esforçando um pouco mais para minha voz chegar melhor. Mas alguma dúvida, por favor, me interrompa e vamos em frente. A microeconomia ela estuda o comportamento de consumidores e produtores. Aquilo que eu falei com vocês. Ela estuda, né, o comportamento das famílias e o comportamento das empresas. Agora, a macroeconomia, que é o objeto maior, né, do estudo econômico, é esse que impacta cada vez mais a nossa, a nossa vida, ela estuda a determinação e comportamento dos grandes agregados, como consumo nacional, PIB, renda, nível geral de preços, nível geral de empregos, ou seja, e aí esse conceito de macroeconomia ele é usado para delinear uma política econômica. Por exemplo, macroeconomia estuda PIB, inflação, desemprego e crescimento econômico. São coisas que estão todo dia na nossa vida, todo dia a gente está ouvindo esses conceitos. E a microeconomia analisa o comportamento de agentes econômicos, ou seja, a inflação está aumentando, as famílias estão cada vez mais endividadas e esse endividamento está levando cada vez mais as famílias a almoçarem menos fora. Ou o trabalhador está percebendo que a sua renda está cada vez mais achatada, ele está deixando de consumir alimento preparado fora e ele está levando alimento pronto para consumir no trabalho. Essa é uma realidade que nós estamos vivendo agora. E isso são conceitos, né, que ele entra tanto na microeconomia e na macroeconomia. Por exemplo, um exemplo prático. A macroeconomia analisa os efeitos de uma política fiscal expansionista sobre o PIB.
que é uma política expansionista, ou seja, eu estimulo cada vez mais as pessoas a comprar, oferecendo juro, né, para que essas pessoas comprem cada vez mais, gire dinheiro na economia. Mas aí vem um outro economista que é da área um pouco diferente, fala, não, mas se cada vez mais eu estimulo as pessoas a comprarem e endividarem, isso vai virar uma bola de neve, e daqui a pouco ela não consegue pagar, ela deixa de consumir, ela está endividada e cada vez mais consumindo menos. Então, esse é um pouquinho da realidade que a gente está vivendo nesse país. E aí eu volto a dizer, a economia brasileira ela tem grandes ciclos, e esse ciclo se repete. Nós tivemos, por exemplo, a crise de 83 até 90, 89. Aí nós tivemos uma outra crise de 2007 até 2010. Aí nós tivemos uma crise de 19, 20, uma crise econômica, mas também foi ocasionada por uma crise de saúde, né, por conta do Covid. Aí veio 22, 23, 24 de novo, 25, está repetindo o ciclo. Ou seja, a cada 5 ou 7 anos, a gente tem um ciclo de pico de economia, de melhora de vida, e temos um ciclo também de inflação, e temos um ciclo que nos puxa para baixo. Esse, como dizem os amigos meus economistas, é um dos grandes males do Brasil. Agora estão procurando aqui esse slide da aula, consta da apostila. Olha, eu acho que eu não falei no começo, eu uso a apostila como base de pesquisa para vocês estudarem. Mas eu não me prendo só à apostila, né? Eu atualizo os meus slides com base em outras pesquisas. Então, o slide, ele é a apostila é referência e o slide ele é complementar e é a base de estudo com um visual mais prático e mais fácil de ver. Então, ou seja, acho que ele deve estar disponível no portal, né? E eu atualizei alguma coisa, daqui a pouco a gente manda para vocês. Não adianta eu produzir um material desse para ficar só para mim, né? Então, isso já deve estar no portal, mas eu mando para vocês também. Obrigado, obrigado. É o feedback de vocês que faz a gente ainda continuar enquanto professor. Bom, já falamos de alguns conceitos econômicos, né? Bens, produção. Bens é aquilo que a gente consome. Produção é como que eu produzo. Distribuição é como que eu chego o bem e a produção para as pessoas. E o serviço é o agregado que eu começo a melhorar a vida das pessoas. Para avaliação de amanhã, temos que reler e revisar qual material. Olha, eu, né, recomendaria, se você não leu a apostila, dá uma lida. Mas eu recomendaria você dar no mínimo 2, 3 lidas nos slides, tá? Bom, bens de capital, bens de consumo e bem intermediário. A gente vai começar a entrar em alguns outros conceitos. Bem de capital é aquilo que eu uso na fabricação de outros bens. Já vou explicar. Por exemplo, bem de capital, uma máquina, né? Uma máquina que produz alimentos. Ela é um bem de capital. Eu uso essa máquina para fabricar o outro produto. E ela não se desgasta totalmente nessa produção. É diferente, por exemplo, da matéria-prima de um café, que eu pego o café e, né, torro, moo, embalo, ou seja, ele se consome todinho na sua produção. O bem de capital, não, o bem de capital é aquele que eu uso, é um produto que eu uso para produzir outros produtos. Normalmente, ele é um dos investimentos mais caros da empresa, né? E, sobretudo, o bem de capital, ele vem como um grande aliado do trabalhador. Imagine, por exemplo, há 100 anos atrás, como era produzido, por exemplo, uma caneta, né? Um processo bem artesanal. Máquinas, teares, manuais. Voltar um pouco antes. 1850, quando surgiu a Revolução Industrial em Liverpool, na Inglaterra. O quanto que o processo produtivo aumentou de lá para cá, ou seja, o quanto que os bens de capital foram evoluindo, né? E vão, em tese, entre aspas, facilitando a vida do trabalhador, mas, sobretudo, ele vai também melhorando o desempenho, né, do capitalista. Essa é a lógica do mundo que nós vivemos. Bom, bem de consumo é aquele que eu produzo diretamente para atender necessidade humana. Lembra que eu falei lá atrás de necessidades básicas, segurança, né? Por exemplo, eu uso um bem de capital,
usa um bem de capital, que é um cilindro, por exemplo, né, um cilindro de uma padaria, para amassar o trigo com seus ingredientes, para produzir um bem de consumo, produzir um pãozinho, o pão francês nosso de cada dia, que faz parte da nossa cultura brasileira. E agora, o outro conceito, né, os bens eles são classificados em duráveis e não duráveis. Por exemplo, como o próprio nome diz, não duráveis é aquele que eu produzo e consumo com uma determinada rapidez. Alimento, produto de limpeza, né? Até às vezes uma própria roupa, ela tem uma durabilidade maior, mas ela tem um ciclo dela que ela vai se acabando. E diferente dos bens duráveis, por exemplo, que ele tem uma durabilidade maior. Um fogão, uma geladeira, um automóvel, o próprio celular. Se a gente pegar a idade média do celular, 1 ano e meio, 2 anos, ou seja, ele é considerado um bem um pouco mais durável. E por fim, eu tenho os bens intermediários, né? Eu tenho os bens intermediários, que é aquele que é transformado totalmente quando ele é produzido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? O que é um bem intermediário? Eu tenho o trigo. Vou pegar o exemplo do pão. Eu tenho o trigo, né? Eu uso esse trigo, ele virou a farinha. Eu uso um bem de capital, processo esse trigo, né? E o trigo deixa de existir, aparentemente ele deixa de existir, e ele vira um bem final, que é o pão, que é o bolo, que é a tapioca, como vocês queiram, tá? Ficou claro para vocês qual é a diferença entre bens intermediários e bens finais? Intermediário é aquele que eu uso para produzir outra coisa. Bem final é aquele que eu produzo, ele já vai direto para o consumo do ser humano. Bom, a gente está falando já falou um pouco de economia, falou um pouco de conceitos, né? O que é retração econômica? A gente tem ouvido, e esse ano, principalmente, esse termo começou a voltar na nossa vida, né, enquanto brasileiro. O que é retração? Bom, o próprio nome já diz, retração é quando eu retraio, quando eu seguro, quando eu puxo alguma coisa para trás. Ou seja, retração do ponto de vista econômico é quando eu tenho, por exemplo, dois PIBs, o PIB cai por 2 trimestres consecutivos. Esse ano não aconteceu isso, ainda bem, né? Mas, assim, alguns economistas apontam que nós iremos viver um ano de retração econômica. 2025, por conta de uma série de coisas, ele vai ser um ano pior do que 2024. Por conta da inflação, por conta da alta taxa de juro, por conta do alto endividamento do governo, por conta da questão fiscal que nós não resolvemos ainda. Ou seja, se nós achamos que 2024 foi um ano ruim, a maioria dos economistas aponta que 2025 será um pouco pior. Aí eu não tô vindo aqui vender terrorismo. É que a gente estuda, a gente analisa, né? A gente tenta entender de como é que a economia comporta e também eu gosto muito de ouvir quem é melhor do que eu. Ou seja, o PIB, ele retrai, alta taxa de desemprego, eu tenho uma alta taxa de desemprego, eu tenho uma queda na produção industrial, eu deixo o primeiro sintoma, alto desemprego, deixo de produzir, tenho pessoas desempregadas, eu deixo de produzir, as pessoas desempregadas deixam de consumir. E se deixou de consumir, deixa de entrar dinheiro nas empresas, de entrar dinheiro na economia e deixa também de investir. Então, essa é outra característica da retração econômica. E quais são as principais causas? É choque externo, por exemplo, crise financeira, guerra. Por exemplo, a economia russa e a economia ucraniana elas estão em recessão por conta da guerra que já vem há uns 3 anos com ele lá. E por fim também da ação humana. A gente pode ter uma política econômica inadequada ou uma instabilidade política que venha afetar também a economia e isso acaba levando uma retração econômica. Ou seja, a economia ela não se dissocia muito das decisões políticas. As decisões políticas elas impactam muito na, na economia. Bom, avançando um pouquinho mais, né? O sistema econômico, e aí o professor tem mania de falar, a gente vai falando, e algumas coisas que eu já falei, eu vou passar na frente, gente. Sistema econômico é um conjunto de instituições, leis e costumes que organiza a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Já abordei lá atrás.
os dois grandes sistemas econômicos que a gente conhece hoje é o capitalismo, na qual o Brasil faz parte, a propriedade privada dos meios de produção, né, a livre iniciativa e o mercado como mecanismo de alocação de recursos. Esse é o capitalismo. O socialismo é propriedade estatal, o Estado ele é dono dos meios de produção e planeja a economia como um todo, né? Não vou entrar nessa discussão, mas são poucos hoje países que aventuram ainda no plano econômico, como no sistema econômico enquanto socialismo. Não vou entrar nessa discussão, porque é uma discussão muito sensível, né? Mas só por isso já percebe que o socialismo está fadado ao insucesso. Bom, alguns outros conceitos. Quais são os principais agregados macroeconômicos que faz parte da economia? Já falamos muito de PIB, às vezes a gente ouve falar, né? Ah, o PIB do Brasil está na faixa de 34 trilhões de dólares. Mas o que é PIB? PIB é Produto Interno Bruto. É todo o valor de todas as mercadorias, de bens e serviços que é produzido em um país durante um período. Por exemplo, tudo que é produzido aqui no Brasil no setor primário, agricultura, pecuária, no setor secundário, nas indústrias, indústria de transformação, e no setor terciário, a parte de serviço. O IBGE faz esse cálculo, né? E eles chegam à conclusão de qual é o PIB do Brasil e de como é que está se comportando esse PIB, se ele está em a tendência de alta ou tendência de baixa. Então, esse é um agregado macroeconômico. É importante a gente saber que a variação do PIB para mais ou para menos, ele também é um grande reflexo se a economia está crescendo ou se ela está retraindo. Renda nacional é a soma de todas as rendas geradas na produção de riqueza. Consumo é o gasto das famílias em bens e serviços, né? E investimento é gastos em bens de capital, equipamento e construção. Só para vocês terem uma noção, né? Essa evolução do PIB, o PIB brasileiro, de 2012 até 2024. Então, nós tivemos um PIB de 2012, 1,9. 2000 aqui, eu falei para vocês da crise de 2013, 14, aqui olha o reflexo. 2015, 16 o PIB caiu, aqui o PIB subiu. Quando foi 2020, o PIB caiu 3,3. É importante lembrar que 2020 foi o ápice da economia, né? Bloqueia tudo, fecha, depois a gente resolve. Olha o reflexo da nossa economia. 21, tivemos um PIB de 4,8, depois 3, 3,4, e 2025 deve ficar em torno de 3,2, 3,4, não mais que isso, né? E só para deixar claro para vocês, por exemplo, o PIB do Brasil em 2024 ele foi de 11,7 trilhões de reais. O que é oferta? Já falamos sobre isso lá atrás, né? Oferta é a quantidade de bens ou serviços que os produtores desejam vender por unidade. É um desejo, é uma aspiração. Por exemplo, você é corretor de imóvel, você captou, você prospectou, você tem 10 imóveis para vender, ou seja, você tem 10 imóveis para ofertar para o mercado. E demanda é o contrário, né? É a quantidade que o consumidor deseja adquirir de certo produto ou serviço, ou seja, é uma aspiração, um desejo. Se eu tenho 10 imóveis e eu tenho só 8 pessoas que querem comprar, a tendência é eu vender menos. Agora, se eu tenho 10 imóveis para vender e eu tenho aí 1.000 pessoas que têm condição de financiar e comprar, qual que é a tendência? É que eu venda cada vez mais esse produto, inclusive o preço do produto aumenta. Essa é a balança que nós chamamos entre oferta e demanda, né? Eu tenho um produto, quanto mais eu oferto esse produto e o preço dele, quanto mais eu oferto, a tendência é o preço cair. O preço cair, mais as pessoas compram. E o contrário também, quando eu tenho menos produto, mais as pessoas querem, a tendência também é ou aumentar a demanda. Vai ter uma pergunta aqui, não vi o nome. Ah, a Islã. Professor, se nós temos duas grandes economias mundiais, uma totalmente capitalista e outra totalmente socialista, como explicar isso, sendo que a China pode se tornar a principal economia mundial? Ah, mas a China não é totalmente socialista. A China é socialista de mercado. Se você olhar, a China, há uns 7, 8 anos atrás, ela abriu a economia. A China tem grandes capitalistas lá dentro. Agora, os capitalistas são os próprios chineses, entendeu?
Mas assim, a China não é um exemplo puro de socialista. Ela tem os meios de produção e a política dela de produção de venda é muito agressivo, que se assemelha tanto quanto mais os Estados Unidos, que é o grande defensor do capitalismo, tá? Espero que eu tenha respondido. Senão a gente pode te mandar uma matéria de conversa depois sobre isso. Bom, já falamos sobre isso, né? De que o que a economia ela visa responder, né? Por que tem pessoas desempregadas? Por que a água é barata, mesmo sendo necessária à vida? E por que o diamante é caro, mesmo não sendo essenciais? É questão de oferta e demanda, né? Às vezes eu tenho muita água disponível, em que pese está havendo tanto prejuízo, tem muita água, mas eu tenho menos diamante. Então é questão de fundamento econômico. Por isso que um tem um preço maior, outro não tem preço um pouco menor. Bom, esse contexto histórico, né? Sim, é o que eu disse para vocês lá. A China, ela é socialista, ela é capitalista de Estado, capitalista de mercado, mas ela é socialista, mas ela abriu a economia, né? Mas assim, a maioria dos economistas não consideram o modelo chinês, ele é socialista, mas a China, enquanto meio de produção, meio econômico, ela se assemelha aos grandes capitalistas. O Francisco trouxe aqui, ó. A China, há mais de uma década, vem se preparando para o mercado capitalista, ele chegou longe, produz vários. Sim, inclusive ela está vindo para o Brasil. Ela está deixando de querer vender para a Europa, para os Estados Unidos, está vindo muito fortemente para o Brasil, né? A rota tem uma grande ferrovia que eles querem financiar aqui, cortando o Amazonas, para sair a saída lá para o Peru, lá em cima. Então, eles são melhores capitalistas do que, às vezes, nós que somos do mundo capitalista. Bom, só alguns conceitos, né? Que desde que o homem é homem, desde que o ser humano existe, né? A vida do homem se restringia a caça, pesca e a coleta de frutas. Tudo isso era sobrevivência. Mas desde esse momento, as pessoas já começavam a ter alguma busca de conceito econômico, né? Se eu coletava muita fruta, por exemplo, o homem pré-histórico coletava muita fruta, ele começou a trocar essa fruta, trocar manga por goiaba, ou abateu muito animal, começou a trocar um pouco de carne por, por mercadoria, por fruta, por verdura. Falando de exemplo bem simplório, né? Ou seja, esse é o primeiro grande conceito nosso de escambo. A primeiro grande teoria econômica surgiu através da troca. As pessoas começavam a trocar produto por produto sem ter valor monetário embutido. Mas aí as pessoas começaram a perceber, poxa vida, né? Se eu tenho um peixe e eu vou pegar duas mangas, alguma coisa está errada, né? Ou eu que quero mais manga, ou que a pessoa da manga ele quer que eu dou mais peixe, cada um quer valorizar o seu produto. Então começou a surgir a necessidade de encontrar uma moeda, um produto que pudesse ser comum e esse produto pudesse servir de base para você comprar as outras mercadorias. Aí a gente tem, por exemplo, né, desde essa época, algumas moedas de mercadoria. Açúcar, fumo, né? O próprio sal, por exemplo. Daí que vem a palavra salário, né? O salário vem do sal. Os romanos pagavam os seus mercenários em sal. Então ele era remunerado por isso. Daí vem a expressão, a remuneração por salário. Algum outro momento também as pessoas recebiam em troca de pimenta do reino, por exemplo. Ou seja, a própria pimenta do reino era serviu de base como moeda, mercadoria. Ela resolveu, né? Começou a dar um preço, mas também não resolveu muito a situação. Daí surgiu a moeda metálica. As primeiras moedas metálicas que nós conhecemos até hoje. Surgiu no período romano. O Augusto César, um dos imperadores, foi um dos primeiros que começou a usar, né? E começar a produzir, que Roma naquela época dominava a maioria do mundo, ele começou a produzir, a cunhar essa expressão, cunhar a moeda, né? Para que essa moeda pudesse servir de base para a compra de outros produtos. E por fim, a moeda papel, né? A moeda papel, ela surgiu da necessidade, por exemplo, de como é que eu ia fazer uma grande viagem
e carregar uma grande soma, por exemplo, de moedas ou carregar uma grande soma de ouro. Então, daí começou a surgir os primeiros bancos, as casas bancárias. Pegavam a moeda, pegavam o ouro, depositava sob a sua responsabilidade e emitia um certificado de depósito dizendo, olha, o professor Carlos ele tem R$ 1.000, desculpa, 1.000 unidades aqui na minha empresa e ele pode adquirir e eu garanto essa compra, né? Ou seja, é o tal do lastro. Daí que vem as primeiras as moedas papéis. Bacana, a China, tá? Outra dizendo aqui que as especiarias vindo das Índias foram bastante usadas dessa forma mercantil. Bacana, que bom, eu gosto. É bom quando a gente vai falando e as pessoas vão interagindo. E por fim, a moeda fiduciária, né? Que é essa moeda que era emitida pelo país. Ou seja, a moeda ela não tem basicamente nenhum lastro. Ela tem valor na confiança que cada indivíduo tem na produção do governo. Agora, se o governo começa a produzir muito dinheiro, né? Quanto mais dinheiro ele joga na economia, mais as pessoas conseguem comprar, mais as pessoas conseguem comprar porque o ser humano tem uma necessidade ilimitada de comprar, mas o produto é limitado, né? Aí começa uma das bases da própria inflação. Moeda escritural, né, que é o pouco mais recente agora, né? E vem os cartões de crédito, as transferências eletrônicas, né? Os cheques que a gente praticamente ninguém usa mais, quase ninguém usa mais cheque hoje. E por fim, a moeda virtual, né? Que é os bitcoins da vida, o próprio Pix, né? Em que pese ele ser uma moeda escritural, mas ele está vindo também numa moeda virtual, ou seja, você transaciona, paga, compra, recebe, quita sem, sem ter a moeda na mão, só por transação eletrônica. Pessoal, tranquilo para vocês? Podemos avançar? Bom, basicamente as funções básicas da moeda já dizemos, né? É meio de troca, ela começou com meio de troca, ele é uma reserva de valor e é um padrão para pagamento, né? Ou seja, essa é a função básica da moeda. Eu quero trocar uma moeda por um produto, eu quero reservar um valor para um investimento para eu consumir no futuro e é um padrão que eu tenho para pagar. Por exemplo, vou pegar o exemplo do dólar, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, o dólar ele substituiu o padrão ouro. Até então, os países tinham que ter uma grande reserva de ouro para emitir moeda. O dólar, depois da Segunda Guerra, com a vitória dos Estados Unidos e aliados, um americano muito poderoso, ele começou a substituir, em vez de ter reserva de ouro, hoje muitos países ainda têm, mas a principal reserva hoje é reserva em dólar. Por isso que o dólar se tornou a moeda transacional, né, que é base da economia no mundo inteiro. Bom, avançando um pouco mais, né, outro conceito de economia são os fatores de produção. Por muito tempo, deixa eu ver, olha, eu não consigo, eu gosto da provocação. Moeda fiduciária, assim, a nota promissória é moeda fiduciária, assim, concordo com você, Francisco. O Pedro, o presidente faz diferença. A Argentina estava quebrada, agora superou o PIB e relevantou o país. Sim, sim. O Milei, o Milei é um caso de sucesso. Você pode não gostar dele, da forma dele, né? Aí mas ele, enquanto economista, ele elegeu com base em cima disso. Mas o que ele fez? Ele fez um corte muito grande na despesa do governo, fechou muitas empresas estatais, demitiu muita gente e reconquistou a economia, reconquistou a confiança interna primeiro e a confiança externa. Esse é basicamente o princípio do presidente argentino. Por isso que a Argentina está tendo esse grande crescimento. Por isso que depois de 5 anos passados, os argentinos voltaram a vir para o Brasil, para a região sul, para gastar. Vocês viram que tinha exemplo de alguns mercados lá na região de Balneário, região de Foz, que carregava as gôndolas, os argentinos vinham esse ano, final do ano passado, esse ano, e compravam tudo, porque eles recuperaram o poder de compra. Fatores de produção. Por muito tempo eu estava dizendo que a gente entendeu que os três grandes fatores de produção eram a terra,
Se eu tiver a terra, eu tenho um grande fator de produção. Se eu tiver o capital, eu consigo trabalhar nessa terra. E o trabalho, eu tendo a terra, tendo o capital, eu consigo contratar as pessoas como mão de obra para o meu trabalho. E agora, alguns economistas estão apontando, também surgiu um quarto fator de produção, que é o conhecimento. O conhecimento, ele avançou tanto, né, que ele se torna um fator de produção, tanto quanto equivalente à terra, o capital e o próprio trabalho. Então, uma outra, esse é uma, esse conceito de conhecimento enquanto fator de produção ele é mais recente, ele é dos 5, 10 anos para cá, tá? Mas vale a pena a gente parar para pensar que às vezes também, por que tem surgido tantas, por exemplo, tantas startups que são exitosas? Eles surgiram com uma base de conhecimento, eles não tinham terra, não tinham capital, mas eles tinham conhecimento aliado ao trabalho e isso startou e virou um grande caso de empresa de sucesso. Bom, já falamos, né? Fator de produção, capital, trabalho e recursos naturais. Já falamos de capitalismo e socialismo. Basicamente, o capitalismo, ele tem o capital, tem o capitalista e o direito à propriedade. E o socialista, ele tem o Estado é o grande interveniente da economia e o Estado diz o que pode e o que não pode ser produzido. Bom, é uma discussão, não vou, a gente não tem nem como fazer essa discussão, só vou deixar essa provocação para vocês. O Estado deve ou não interferir na economia? Pare, dá uma pensadinha nisso, 5 minutos. Vale a pena. Bom, o que que é mercado? Só um minutinho. Tomar um chá aqui para recuperar a garganta. O que que é mercado? É um grupo de vendedores e compradores que, por meio de suas redes, de suas reais ou potenciais interações, determina o preço de um produto ou de um conjunto de produtos. O mercado, né, é o centro das atividades econômicas. O mercado ele pode ser físico ou ele pode ser também virtual. Ou seja, o mercado ele não tem tanta presença física. O mercado ele é um espaço onde as pessoas se reúnem, vendedor e comprador, e aí eu tenho a lei da oferta e da demanda. Lembra que eu falei com vocês? Eu tenho mais oferta, eu tenho menos demanda, o meu produto, o preço vai cair. Agora, se eu tenho uma demanda maior por uma caneta, eu tenho menos oferta de caneta, a tendência é o quê? O preço dessa caneta surgir. Isso é a lei básica de mercado. Bom, os mercados são geralmente uma grande maneira de organizar a economia, né? E aí eu tenho vale a pena depois quem puder dar uma olhadinha, tem um grande economista que eu gosto muito de ler dois grandes economistas, lá no final eu vou falar. É Adam Smith, que ele fala que é a mão invisível do mercado é que regula tudo. E isso foi lá em 1700 e pouquinho. E aí, mais recente, em 1936, um outro economista americano, John Maynard Keynes, ele fala que não. Esse negócio de deixar só o mercado regular não dá certo. O Estado ele precisa intervir na economia para regular minimamente a economia. Então, é uns dois grandes economistas assim que eu volto e meio, eu leio, eu estudo, né? Eu gosto de pesquisar porque eles respondem um pouco do que a gente tá vivendo nesse momento. Bom, eu estou avançando porque a gente já são coisas que a gente já vinha conversando lá atrás, né? E aí já são 20 horas, mais meia hora. Eu peço a paciência de vocês para me aturarem, mas a gente vai com tranquilidade e passar esse conteúdo com vocês, né? Um outro tópico que a gente já falou um pouco lá atrás, o que que é inflação, né? O que pessoal que tem um pouquinho mais de experiência, pessoal mais da nossa geração já sabe que nós passamos por isso, né? Deixa eu ver aqui. Olha, uma receita aqui, ó. Melhorar a garganta de forma natural, cravo na Índia na boca, alguns cristais. Obrigado, vou fazer depois, tá? Obrigado mesmo, gratidão. Não lembrava dessa. Escreva o nome dos livros que o senhor acabou de citar para a leitura. Lá no final eu vou citar. Lá no final eu tenho esses livros aí, eu gosto de citar, é uns livros. Hoje você consegue achá-lo em PDF, então assim, não tem desculpa para a gente não buscar material para estudar, gente.
Bom, basicamente, né, o que que é inflação monetária e inflação de preço? Inflação monetária é quando aumenta a quantidade de dinheiro disponível no mercado. E aí, pessoal, a gente precisa dizer, o governo, né? E aí desculpa, eu não estou questionando o governo A, B ou C, né? Não tô, a gente precisa dizer, porque a gente tá num momento de muita sensibilidade, às vezes a gente fala o governo, as pessoas acham que a gente está criticando o governo. Não, não estou criticando o governo atual. Estou dizendo assim, o governo, como um todo, ele é péssimo gastador. Por quê? Ele praticamente não produz nada e ele emite cada vez mais dinheiro com base na economia dos outros. E quanto mais eu emito dinheiro, sem ter um lastro, sem controlar a despesa pública, mais eu aumento a inflação. Por um período eu posso até ter muito dinheiro na mão nossa, mas as pessoas começam a consumir cada vez mais, e quanto mais eu consumo, mais o produto aumenta. Olha, por exemplo, o preço da carne. Há um ano atrás, um ano e meio, nós pagávamos, por exemplo, no contrafilé, 32, R$ 35, preço médio de mercado. Hoje, por menos de 46, você não compra um quilo de contrafilé, correto? Ou seja, começou a produzir muito dinheiro, as pessoas começaram a comprar. Quanto mais gente comprando, né, eu aumento a minha oferta e isso acabou aumentando os preços. E é um preço que não volta mais. Ou seja, essa inflação monetária quando tem muito dinheiro disponível. E por outro lado, a inflação de preço, que é um aumento generalizado no nível de preço. Espero que a gente não volte a viver mais isso, né? Ah, é isso mesmo. Os quatro principais pensadores de economia, Adam Smith, eu gosto muito. David Ricardo, ele seguiu um pouco mais Adam Smith, né? John Keynes, bacana, gosto muito, já falei aqui. Karl Marx, já li muito Karl Marx na minha faculdade. Hoje, né, eu uso Karl Marx como referência, mas como teórico, não como economia, como modelo econômico, né? E inflação de preço é aumento generalizado do nível de preço. É o que nós vivíamos, por exemplo, na década de 80, que você tinha quem viveu essa época, aquelas grandes remarcações. Você chegava no mercado, tinha só aquela pessoa com a maquininha só remarcando. Você passava de manhã, comprava um produto, era 10. Você ia comprar no outro dia, ele já estava 12, 15. Ou seja, é aumento generalizado do nível de preço. Você chegava no mercado, achava, por exemplo, sal para comprar, leite, você comprava, andava com eu lembro, eu andava com uma sacolinha na minha pasta, aonde eu achava, comprava sal, leite, podia comprar mais 3, 4 litros ou quilos, eu já comprava, já levava para outras pessoas vizinhas que não tinham, isso era o combinado. Por quê? Houve um aumento generalizado de preço e as pessoas começaram a ter dificuldade de produzir. Então, esse foi o grande momento que nós vivemos em 1982 até 89. Bom, já falamos, né? A inflação e sua consequência é perda do poder de compra, distorções no preço, né? Às vezes a gente sabe que um produto que em tese ele deveria custar 10, ele está custando 50 e você fala, poxa vida, e você precisa comprar, então você vai comprar o produto naquele valor de 50. E basicamente a redistribuição de renda, né? A inflação ela beneficia devedor, a inflação ela beneficia quem tem dinheiro para cada vez mais investir e ela prejudica cada vez quem não tem dinheiro para investir e quem deve. Esse é o grande mal da inflação, que é uma coisa que o governo precisava entender. E já vivemos alguns históricos de inflação, né? Viu o Plano Real, regime de câmbio flutuante, por fim. Já falamos de inflação, né? Mas você sabe como que é medida a inflação? Nós temos alguns índices econômicos que são usados aqui no Brasil, né? Nós temos o mais conhecido é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, do IBGE, né? Ele mede, ele tem alguns setores da economia onde ele mede a variação, por exemplo, alimentação e bebida, despesas pessoais, habitação, transporte, comunicação. Quanto que variou de um mês para o outro? É assim que o índice de inflação ele é medido. Basicamente em cima do IPCA. O IBGE também tem um outro índice de inflação chamado INPC. Qual que é a diferença básica entre os dois? Né? O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor.
né? E o IPCA é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA, ele pega de quem ganha de 1 até 40 salários mínimos. E o INPC, ele pega uma faixa menor. O INPC, ele pega de 1 a 5 salários mínimos. E nós sabemos que a inflação, ela afeta muito mais quem ganha menos do que quem ganha mais. Então, esse é o viés cruel da inflação, né? Por isso que o governo usa esses dois índices. E, assim, basicamente, se você quiser usar numa política pública, se você quiser basear, por exemplo, um reajuste de um produto, hoje o INPC é o índice mais real, porque ele mede até quem ganha 5 salários mínimos, que é a grande maioria da população brasileira. Pessoal, eu vou pedir licença, só um minutinho, eu só vou aqui e já volto, que eu tô começando a ficar muito sufocado. Dá licença. Voltei, pessoal. Peço desculpa, mas eu estava ficando sem condição de, de, de... Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia de como é que se comportou, né, a inflação, o IPCA acumulado de 2001 até 2005. Eu sempre gosto das minhas aulas de mostrar a série histórica. Não adianta eu querer mostrar só o momento curto, né? Mas também não adianta eu querer mostrar o momento curto se eu não fizer referência a que momento que foi. Então, 2001, 2002, né? 2007, 2002 nós tivemos a inflação de 12,5%, uma das maiores inflações dos últimos 20 anos. Aí tivemos um outro pico de inflação em 2015, aí ela se estabilizou, né? E aqui 2020, 2021 nós tivemos a pandemia. A gente precisa sempre fazer esse corte, lembrar disso. Não adianta eu olhar sem fazer a análise histórica do que aconteceu naquele momento. E eu tenho a inflação que chegou em 2022, 2023, né? Ela em 2023 foi 4,6, 2024 4,8, e a tendência desse ano, segundo os economistas, era se estabilizar em 4,4. Então, esse é o comportamento da inflação, né? Se você fizer um corte, uma média aqui, né? Uma inflação, em média, de até 4,5%, a gente consegue viver em termos. Mais do que isso, né? Ela começa já a trazer algumas distorções na economia. Tipo de inflação, já falamos, inflação de demanda, da inflação de custo, quando aumenta a, a base dos produtos que eu quero produzir, né? Inflação estrutural, por exemplo, quando aumenta os produtos que usam na infraestrutura. Aquilo que eu falei com vocês, por exemplo, Mato Grosso hoje é um grande polo de indústria de transformação. Imagine, por exemplo, se aumentar o cimento ou aumentar o aço lá fora. Qual é o impacto que isso vai ter aqui na economia do Estado? Isso é o que nós chamamos de inflação estrutural, porque ela está ligada, né, aos meios de infraestrutura local. Inflação inercial, né? Aí aqui o próprio Keynes, é uma das poucas coisas que Keynes e Adam Smith concordam, né? A inflação inercial eles falam que sempre vai existir inflação. Se você pegar, por exemplo, o modelo americano, né, baseado no dólar, o modelo inglês baseado na libra esterlina, né? O modelo japonês baseado na yuan, né? Acho que é yuan, esqueci. Sempre eles têm inflação. A inflação deles é 2% ao ano, né? 2,5% ao ano. É uma inflação que faz parte da vida deles. É o que a gente está chamando de inflação inercial. É a inflação mínima que ela vai alimentando a economia. Mais do que isso, no nosso caso, a gente está vivendo vivemos inflação de 4 a 4,5%.
Essa aula fica gravado? Fica assim. Bom, e um dos lados cruéis da inflação é o desemprego, né? Não precisa nem dizer. Se eu tenho alguns períodos de alta inflação, né? Eu também tenho desemprego. E conceitualmente, como é que o IBGE ele acompanha, ele avalia isso, né? Ele entrevista todo mês cerca de 38 mil, 40 mil domicílios para avaliar, e essa pesquisa dele traz o que se chama da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Ampliada. Ele pesquisa qual é a população ocupada, qual que é a população desocupada, ou seja, o ocupado é aquela pessoa que naquela semana ela trabalhou. População desocupada é se naquela semana que ela fez, o IBGE fez a pesquisa, ela não tinha trabalho, mas estava querendo trabalhar. Agora, população não economicamente ativa é aquelas pessoas, né, que estão empregadas, desempregadas, mas assim, aquelas pessoas que trabalham por conta própria, faz bico, aí entra estudante, entra a dona de casa que trabalha bastante em casa, mas não é remunerada, e também entra as pessoas que desistiram de procurar trabalho. Esse é basicamente a população não economicamente ativa. Aqui na frente eu vou dar um exemplo melhor. Em 2024, a força de trabalho brasileira era cerca de 110 milhões de pessoas, né? Sendo que a população ocupada era 101 milhões. Uma taxa de desemprego medida pelo IBGE de 6,6. Agora, essa que nós chamamos de população economicamente ativa, PEA. Esse é outro conceito que vocês ouvem diretamente nos jornais e nos anúncios do governo. A PEA brasileira, a população economicamente ativa, ela entra a força de trabalho, as pessoas que estavam trabalhando, população ocupada, de 101 milhões, e também as pessoas desempregadas, mas que estavam buscando emprego naquele período. Tá? Isso é importante saber o que é PEA. E agora, eu tenho a PEA, que é a população economicamente ativa. E eu tenho, por outro lado, a população não economicamente ativa, que nós chamamos de PNEA. É um grupo de pessoas que não é classificado nem como ocupada e nem como desocupada. É, é um conceito um pouquinho, a gente precisa entender um pouquinho melhor isso aí. Esse grupo, ele entra crianças acima de 14 anos, já está na idade produtiva, aposentados, né? Mesmo ele tendo renda, mas ele também não tá, ele não é a população economicamente ativa, porque ele não trabalha. Pessoas que cuidam de afazeres domésticos, aí eu citei as mulheres, né? Os homens que trabalham em casa, mas não são remunerados, e aqueles que desistiram de procurar emprego. Essa é a PNEA. Em 2024, nós tivemos quase 20 milhões de pessoas nesse mesmo grupo. Ou seja, a gente tinha 101 milhões de pessoas trabalhando, mas também 20 milhões não trabalhando. E aqui entra um grande coeficiente, que são as pessoas que trabalham por os autônomos, que é uma grande fatia da população, mas ela gera riqueza, mas não gera riqueza para, por exemplo, para fins previdenciários. Onde falamos de recessão, né? Eu havia citado lá atrás quais são os principais períodos de recessão econômica no Brasil. Quem gosta de história, só para a gente situar, tive uma grande recessão de 80 a 83, é chamada Grande Recessão Brasileira. Desculpa. Quem que era o presidente? Sarney. Aí tivemos 1990, né? Por uma série de crises e instabilidade, inclusive a crise da dívida, a hiperinflação, a implementação do Plano Real. Quem que era o presidente? Itamar Franco. Fernando Henrique era o ministro das Relações Exteriores. Ele veio para ser ministro da Fazenda, implantou o Plano Real, derrubou a inflação, estabilizou a economia. Ele foi reeleito por dois mandatos. Para ficar claro na cabeça de vocês. 2001, 2003, houve uma grande desaceleração da economia, né? E aí, eu estou mostrando isso para dizer para vocês como é que a economia ela tem uns ciclos, né? Então, ó, 80, 83, 1990, aí eu venho de 2001, 2003, aí uns 12 anos depois, 2014, 2016, e aí outra recessão profunda, né, do século 21, a maior recessão do século 21. A economia caiu quase 4% em 2015 e 3,6% em 2016. Quem que era o presidente? Lula. Dilma Lula.
2020, a pandemia do Lula primeiro mandato. Primeiro e segundo mandato agora. 2020, a pandemia da Covid causou uma forte recessão na economia. A economia se contraiu em 4,1%. Quem era o presidente? Bolsonaro. E agora 2025, né? Aquilo que eu disse para vocês, alguns analistas e economistas, eles projetam que o Brasil possa entrar em uma recessão econômica com base na desaceleração do crescimento econômico e outros fatores. Tá? Então, esse assim, um grupo muito forte de economistas aponta isso. Não quer dizer que vai acontecer, mas assim, é bom a gente saber e ver para onde que está indo o nosso país. Bom, só para finalizar, mais aí 15 minutos de aula, falar sobre o sistema financeiro. Como é que funciona o ciclo da economia? Eu tô vendo aí, a Eunice tá querendo dormir já, né, Eunice? Não dorme não, vamos firme aí, tá? Vamos firme. Brincadeira, só para descontrair. Como é que funciona o ciclo da economia? Eu tenho a taxa Selic sobe, que a taxa Selic ela é a taxa básica da economia, ela é regulada pelo Banco Central. A cada 45 dias, o Banco Central ele faz uma ata chamada Ata do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, e essa ata aponta como é que vai se comportar a economia, como é que vai se comportar a taxa Selic para os próximos períodos. Então, se eu tenho eu tive agora, nós tivemos agora em março, a taxa Selic subiu, hoje está 13,25, a tendência é o consumo diminuir. Se o consumo diminui, a economia vai desaquecer. Por que que o Banco Central? Por que que o Banco Central subiu a taxa Selic? A economia ela vinha numa função muito alta, as pessoas comprando, gastando, isso estava pressionando a inflação, ele aumentou a taxa Selic, elevou o custo do dinheiro, o consumo vai diminuir, a economia vai desaquecer, em tese, a inflação vai cair, a inflação caindo, a taxa Selic também vai cair um pouquinho, né? Com isso, a taxa Selic caindo, as pessoas vão começar a comprar, as pessoas começando a comprar, vai aumentar a inflação, e em médio prazo, o Banco Central vai ter que intervir de novo e reduzir a taxa Selic. Essa é, meus amigos, a lógica da economia brasileira dos últimos 50 anos. É isso que acontece no Brasil. Esse sobe e desce, né? Por isso que nós temos um Banco Central independente, um Banco Central autônomo, né? O último presidente, o Roberto Campos, ele, em que pese as várias críticas que ele recebeu, ele segurou a economia, segurou o fundamento da economia, e o atual presidente, o Galípolo, também está segurando. É o que nos dá um pouco de esperança de que esse país possa é, ter uma estabilidade para esse ano. A taxa Selic, né? Ela tá, eu falei 13, eu estou retificando, ela está em 14,25 ao ano. E ela foi definida na última reunião do Copom, que é o Conselho de Política Monetária, de 19 de março de 2025. Como é que funciona o sistema financeiro nacional? Nós temos os bancos, os agentes que recebem, que têm dinheiro, né? Eles emprestam recursos para quem precisa e isso gera, né, um giro na economia, ou seja, eu tenho dinheiro, através do banco, eu invisto no banco, o banco pega meu dinheiro, empresta para quem não tem paga juro, e isso aqui acaba virando um ciclo da economia. Basicamente, assim que funciona o sistema financeiro nacional. E as instituições financeiras elas são responsáveis por colocar o sistema de intermediação em funcionamento. É aquilo que eu falei lá atrás. Eu tenho instituição financeira que capta dinheiro de quem tem dinheiro para investir, ela paga uma taxa de juro, por exemplo, de 1% para você investir seu dinheiro lá, e ela empresta para quem precisa também, quem não tem dinheiro, a 1,5. Ou seja, ela pega dinheiro a 1 e empresta a 1,5. Esse 0,5% é o lucro da instituição financeira. Essa é a lógica do mundo capitalista. Bom, o Conselho Monetário Nacional é o órgão do sistema financeiro que ele regulamenta e normativa, né? Normativa toda a operação. E dentro do Conselho Monetário a gente tem, o Conselho Monetário tem o Banco Central do Brasil, que eu já falei com vocês, que o Banco Central ele controla a inflação, a reserva internacional e fiscaliza a instituição financeira. E tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que regula a emissão de títulos, né, e regula a Bolsa de Valores.
Bom, já falei que o Banco Central é o principal apoiador de implementação de política no país. Por quê? Porque o Banco Central ele é o principal apoiador. O Banco Central, quando ele percebe que a inflação tem um chamado viés de alta, ou seja, a inflação está vindo 4,2, 4,8, está fugindo da banda, que o 4,8 é o máximo, a tendência é aumentar, né? Por conta de uma política fiscal que nós não temos, o que ele faz? Ele aumenta a taxa Selic. É o que eu mostrei lá atrás. Aumentando a taxa Selic, diminui o consumo, diminui a taxa e volta. Por isso que, às vezes, em governos populares, o Banco Central é criticado. Por isso que nós temos um Banco Central independente, tá? Então, o Fausto está dizendo aqui que, com relação a Karl Marx, né? Concordo com você, tá? Não vou entrar no detalhe, mas assim, eu particularmente já li muito Marx, tá? Não vou negar. Mas enquanto teórico, enquanto economista, hoje ele não tem muito eco. Mas, enfim, vamos em frente, né? O principal papel do Banco Central é emitir papel moeda e moeda metálica, executar o serviço do meio circulante, regulamento do depósito compulsório, ou seja, todos os bancos, como é que o Banco Central regulamenta e regula o dinheiro na economia? Todos os bancos, eles são obrigados a fazer diariamente, isso é diariamente, né, o que se chama de depósito compulsório no Banco Central. Ou seja, o Banco Central percebe que a inflação está subindo, as pessoas estão gastando, tem muito dinheiro na economia. Ele fala: olha, Banco do Brasil, Santander, Banco Itaú, os outros bancos, todos os bancos, a partir de hoje vocês vão ter que depositar 40% dos depósitos bancários, vocês vão colocar em custódia aqui no Banco Central. Ou seja, ele está regulando a economia, ele está tirando dinheiro do mercado e está segurando ali. A economia começa a desaquecer, ele fala: ó, a partir de hoje, em vez de vocês fazerem o depósito compulsório de 40% de tudo que entra no caixa de vocês ao dia, vocês vão só depositar 20%, ou seja, ele libera dinheiro para a economia e isso aquece a economia, o banco tem mais dinheiro para emprestar e paga uma taxa de juro maior para quem investe. Essa é basicamente a regra do mercado, como é que o Banco Central ele regulamenta a economia. Esses depósitos bancários, eles são diários, todos os bancos são obrigados a recolher diariamente. Bom, para finalizar, né, é uma coisa que a gente não tem muito hábito no Brasil, a gente tem muito hábito de consumir, é aquela parte da renda que a gente usa para adquirir bens e serviços. Mas nós, brasileiros, não temos o hábito de ter uma renda que nós não consumimos. Guardar essa renda por um investimento futuro, né? Ou guardar essa renda para um consumo futuro no momento mais de dificuldade. Aliás, o poder nosso, aquisitivo nosso, está tão baixo que o nosso salário a gente não consegue, às vezes, nem pagar as contas. Por isso que falar por que que o americano ele tem uma poupança forte, muito, muito, muito forte. Porque ele tem um hábito de investimento, ele tem um hábito de poupar, né? Coisas que nós, brasileiros, a grande maioria não temos condições de fazer. Já falei de investimento, né? A aplicação da poupança para obter um retorno futuro, ou o consumo futuro, eu uso parte da minha poupança e eu guardo aquele dinheiro não para investir em um imóvel, investir em letras do tesouro. Eu guardo esse dinheiro, mesmo sendo no rendimento pequeno, mas eu quero, daqui a 6 meses, eu quero comprar tal coisa. Então, isso é mais chamado para consumo futuro. Já falamos, né? Qual a opção mais atraente na sua vida hoje? É poupar ou investir? O Ciro está dizendo ali que ele prefere mais investir, né, Ciro? Bom, pessoal, eu estou avançando em coisas que a gente já foi falando, né? Até para a gente já avançar um pouco, terminar a nossa aula, falar um pouco de estrutura de mercado. Mais dois slides. Como é que funciona o mercado? Essa coisa que a gente não sabe muito como é que funciona, né? No mercado eu tenho alguns modelos econômicos. Eu tenho um monopólio, ou seja, um único empresário ele domina totalmente o mercado. Vou dar um exemplo aqui, né? A produção de gás no país.
ainda é monopólio da Petrobras. A Petrobras ela monopoliza. Até então, um tempo atrás, a produção de petróleo. A Petrobras monopolizava. Hoje não, hoje ela já abriu um pouco mais a mão disso. Mas a produção de gás é um monopólio muito forte. Ou seja, só tem um empresário que domina o mercado, né? E tem algumas barreiras, né? Algumas dificuldades de deixar que outras empresas entrem. Agora, diferente do monopólio, eu tenho um monopsônio. É uma palavra um pouco diferente que a gente não está acostumada. É onde eu tenho somente um comprador para muitas ofertas de fatores. Ali na frente eu já vou dar um exemplo para ficar mais fácil para vocês. Exemplo aqui, ó. Monopólio, né? A B3. O que é a B3? É a nossa bolsa de valores. Nossa bolsa de valores que fica em São Paulo, lá na Faria Limas, né, onde são intermediadas as ações de todas as empresas do Brasil. A B3 é um exemplo de monopólio. Por quê? Porque ele é a única empresa hoje que ela opera no mercado de capital brasileiro com compra e venda de ações. É um exemplo clássico de monopólio é a B3. E eu tenho também o monopólio natural de energia, né? Por exemplo, a distribuição de energia elétrica é um exemplo de monopólio natural, porque nós temos ainda poucas empresas fazendo a distribuição de energia no país. Aqui em Mato Grosso a gente tem, por exemplo, a Energisa, que ela está em outros lugares. Se você pegar, você conta nos dedos da mão 10, 12 grandes empresas, né, que faz a distribuição, que concentra o monopólio natural de energia. Outro exemplo, serviço de correio, né? O correio ele tem um monopólio na entrega de cartas e pequenos pacotes. Embora já tenha uma grande concorrência na entrega de encomendas, mas o monopólio do correio ainda é muito forte. Petróleo, né? A Petrobras ela perdeu o monopólio de petróleo, mas eu falei para vocês, ela conserva ainda um monopólio, por exemplo, de gás natural. Um outro exemplo de monopólio, água e saneamento, né? Basicamente, uma empresa, ela cuida de água e saneamento, ou seja, você tem que comprar daquela empresa. Você não tem, você tem legislações tão fortes que proíbe, por exemplo, você de furar um poço artesiano no fundo da sua casa. Você é obrigado a comprar do monopólio estatal, entre aspas, que foi terceirizado para uma outra empresa. Esse é monopólio, né? Agora, para ficar mais claro, o que é monopsônio? A Petrobras no Brasil é um exemplo um grande exemplo de monopsônio. Ou seja, no mercado de gás natural, ela é a única compradora e distribuidora. Então, ela é um monopólio muito forte. Ela compra e ela distribui. Um outro exemplo, empresa de armamento militar, né? São os grandes, nós temos aí três, quatro empresas que produzem armamento militar, e os grandes compradores são praticamente poucos, são as Forças Armadas, as polícias estaduais e basicamente as guardas militares, tá? Nós já falamos do sistema capitalista, né? Eu não estou me prendendo muito, aqui eu disse para vocês, o slide ele é a base de referência, mas eu já fui indo e voltando no slide, por isso que eu estou avançando, tá? Bom, para a gente finalizar, né? Esse mapa aqui ele mostra de como é que a economia fica preocupada com relação à distribuição da riqueza. A gente tem, por exemplo, 32% da riqueza mundial está nas Américas, 35% na parte da Europa, que envolve a União Soviética, 24% na Ásia, né? 3% aqui na América do Sul e 2% na África. Vocês percebem como é que a economia mundial também, a distribuição de renda, ela é desigual. E por outro lado, né, se eu for olhar a concentração de riqueza, quando eu olho esse mapa aqui, ele é muito mais forte, que mostra que as 120 maiores empresas do mundo, ela pertence a no máximo 6 ou grandes grupos. Por exemplo, se você olhar a Coca-Cola, né, as grandes empresas que ela concentra. Se você olhar, por exemplo, a Danone, as grandes empresas que ela concentra. Isso mostra cada vez mais de que a concentração de renda ela fica na mão de poucos. Taxa de câmbio é a taxa que eu uso para converter moeda, né? De moeda para dólar. Já falamos de taxa Selic.
Esse é só para finalizar como é que a taxa Selic ela se comportou nos últimos 24 anos. 1900, 1999 e 2000 era Fernando Henrique, ela estava 19%. 2013 ela foi a 26%. Era no começo, no meio do mandato do Lula. Ela caiu para 10%. No governo Temer, ela foi para 9,5%. No governo Bolsonaro, ela caiu drasticamente. Com o resultado da Covid, ela subiu e hoje, segundo o Banco Central, segundo ano do terceiro mandato do presidente Lula, está em 13,5%. E os economistas do Banco Central, que é a projeção do boletim Focus, eles apontam que a taxa Selic deve chegar até o final do ano em 15%. Então, se ela vai chegar a 15%, esse ano é um ano muito desafiador para vocês vender imóvel. Como é que você vai vender imóvel, né, para uma taxa básica de juros a 15%, aonde a prestação está cada vez maior e as pessoas têm que tirar dinheiro, por exemplo, um imóvel de 400 mil, ele tem que tirar no mínimo 60 mil reais para dar entrada. É isso que está acontecendo. Deixa eu ver quem está dizendo aqui. Sim, o termo monopólio ele pode se usar tanto para empresa estatal como empresa de mercado, né? O monopólio se baseia em quem tem o poder totalmente, como o governo. Não, enfim, já conversamos sobre isso. E por fim, como é que a taxa Selic afeta a sua vida, né? Ela a cada vez mais aumenta o endividamento das famílias, porque quanto mais a taxa Selic sobe, né, menos as pessoas vão ter condição de pagar a dívida e cada vez mais as pessoas vão se endividar com financiamento, com cartão de crédito, porque hoje o cartão de crédito é uma renda complementar. Vai afetar o crédito para as empresas, porque quanto mais a taxa Selic é alta, mais as empresas vão ter que pegar dinheiro caro para produzir. O crédito imobiliário, né? Já falei para vocês que é o grande vilão. A tendência é que o crédito imobiliário fique cada vez mais caro, reduzindo o apetite para consumidor de casa nova. E também a aplicação financeira. Agora, por outro lado, né? Ele vai estimular cada vez mais a aplicação financeira. Ele vai tirar dinheiro do investimento em produtos, em serviços, né? E vai trazer dinheiro para investimento. Ou seja, eu tiro dinheiro que podia estar gerando emprego na economia e invisto, porque a taxa Selic está alta, está me trazendo um retorno financeiro muito alto. Bom, prometi para vocês que eu ia finalizar, e já aproveitando, já peço desculpa, né? Às vezes eu queria ter até prorrogado a aula por conta da garganta, mas espero que eu tenha sido compreendido. Eu vou citar alguns livros que eu gosto de ler. Esse é meu último livro de cabeceira, né? Por que que as nações fracassam? É um livro de um economista, dois economistas, um americano e um indiano. E eles são o ganhador do Nobel de Economia do ano passado. Eu não sei se vocês estão vendo aí. Deixa eu só, deixa eu só apresentar aqui. Bom, eu vou abrir, eu estou abrindo um PDF muito grande. Vou voltar aqui. Estou vendo na minha tela aí, né? Esse livro, Que as Nações Fracassam, eles fizeram um estudo. Eles pegaram a cidade de Nogales. Nogales é uma cidade que é dividida, metade dela é americana e metade é o México. E eles começaram a entender por que que um lado de Nogales, o lado americano, ele tem um poder aquisitivo um pouco maior, as pessoas sobressaíam, as pessoas geravam, criavam recursos, criavam empresas, e por que que o lado de Nogales, no México, era um lado mais pobre. Então daí surgiu a teoria deles em cima desse livro, né? E vale a pena, se vocês puderem dar uma lida. Hoje ele já tem PDF, tá? Eu tô o link de PDF, se alguém quiser eu mando depois. Então assim, como os autores são tão esses professores são tão assim tranquilos que eles fizeram questão de publicar o livro em PDF
Eu comprei ele em livro, mas ele está disponível em PDF para facilitar a leitura de todos. E por fim, né, é, eu citei então, o livro do Nobel de Economia e cito também, né, quem puder dar uma lida, está disponível na intranet, né, na internet, tem esses livros gratuitos. Adam Smith, em 1759, ele escreveu A Mão Invisível do Mercado. E esse conceito hoje ele é tão atual que parece que esse livro foi escrito ontem. Resumidamente, eu não vou dar spoiler do livro, mas ele fala que o mercado por si só ele regula a economia. Ele escreveu isso lá em 1759, vivendo a realidade dele lá na Inglaterra, em Londres. É um livro, A Mão Invisível do Mercado. E um outro livro que vale a pena ler é em 1936, é, John Maynard Keynes, né? Ele veio com outra teoria, que é a teoria econômica, que diz que, no livro Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Renda, que ele fala que ele prega que defende que só o mercado não autorregula a economia. Eu preciso ter o Estado para fazer alguma autorregulação, cuidar da parte mínima de saúde, educação, né? E para que isso seja um dos grandes fatores de geração de renda. Então, assim, não vou entrar no mérito hoje, são dois grandes economistas que eu gosto de ler, mas vale a pena se você tiver um tempinho, ou ler Adam Smith, ou ler Keynes. O que que eu trago esses dois livros? Deixa eu ver o que que tem no chat aqui. A taxa Selic. É, isso mesmo. Tudo isso para dizer para vocês que a história se repete. E se a gente estudar a história sob o ponto de vista econômico, a gente começa a perceber que a história é um ciclo. Ela sempre se repete. 5, 10, 15, 20 anos. Agora, nós não precisamos cometer os mesmos erros. É isso que eu chamo a atenção de vocês. O fato da história se repetir tem que ser aprendizado para mim e para os agentes econômicos. Aí, quando fala agente econômico, é o governo, os formuladores de política pública, né? Os economistas, os deputados, senadores, enfim, todo o arcabouço legal desse país. O que está acontecendo? A gente está repetindo os mesmos erros. Os mesmos erros que a gente percebeu em 93, na grande crise, na crise de 2009, na crise de 2014, a gente está prestes a vivenciar isso agora. Ou seja, nós brasileiros não aguentamos mais isso. Aí é minha opinião enquanto professor, enquanto estudioso, né? Que eu gostaria de trazer para vocês essa discussão. Pessoal, eu agradeço a paciência de vocês. Estamos aqui há quase 1h e 45 minutos. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha conseguido, né, passar um pouco do que é a economia, do que ela afeta a nossa vida, de qual é o impacto da economia para nós, da economia para vocês, para nós enquanto profissional. Mais uma vez, peço desculpas, né, de não estar entregando meu 100%, mas assim, eu fiz o meu melhor para que vocês levem esses conceitos para a vida de vocês. Então, em nome do Grupo Prime da Rede CETEPS, eu agradeço, desejo sucesso na caminhada, espero, espero encontrá-los algum dia no mercado. Às vezes eu posso não lembrar, a gente vai não conhece todo mundo, mas se vocês encontrarem o professor Carla, não se sintam inibidos. Me aborde, converse. Esse é o salário do professor. É encontrar alguém, professor, olha, eu vi aquela sua aula de economia, gostei, melhorou minha vida, não melhorou nada, tá? Então eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, desejo sucesso para vocês, tá? Vou ficar mais um pouquinho se alguém quiser tirar alguma dúvida, conversar ou usar os meus contatos, né, para pedir alguma informação, também fica à vontade, tá bom? Valeu, Só muito professor. boa noite, pois não? É o Fausto. Valeu, professor. Valeu, obrigado, hein? Eu que agradeço. E Tá aqui desculpa a meus brincadeira aí. Não, que isso, aqui meus contatos, né? Meu telefone, meu e-mail, então fica à vontade para partilhar material, para trocar informações. Pessoal, mais alguém? Eunice, você tá com o microfone desligado, eu não tô te ouvindo. Liga o microfone, por favor, Eunice.
Mais alguém? Pessoal, não tendo mais alguma dúvida, ninguém tendo mais nada a perguntar, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Muito obrigado. Uma semana abençoada, sucesso na vida de vocês. Obrigado. Até mais. Prazer ter tê-los encontrado aqui. Obrigada.